grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Então nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus e louvamos a Deus por vocês estarem aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para mais um culto de adoração ao nome de Deus. Quando a Bíblia diz bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, se refere exatamente sobre aqueles que não perdem culto nenhum, não perdem vigília nenhuma, não perde nenhuma jornada de 40 dias. Todas as jornadas que forem lançadas, eles farão. As vigílias que forem programadas, eles participarão. Os cultos que forem planejados, seja na quarta, ou no sábado, ou no domingo, ou na semana de oração, eles estarão ali. São filhos de Deus que têm fome e sede de justiça. É isto que Jesus quer dizer quando fala. Portanto, parabéns para você que está aqui para se alimentar da palavra de Deus. Nós sabemos que ninguém consegue agradar todo mundo. Ninguém, nem mesmo Jesus, conseguiu agradar a todo mundo. Existiam pessoas que gostavam de Jesus e pessoas que não gostavam de Jesus. Com todo aquele magnetismo espiritual que Jesus tinha, com toda aquela personalidade impressionante que Jesus tinha, ele não conseguiu ser amado por todos, não conseguiu atrair a todos. E muitos dos ouvintes odiavam Jesus mortalmente. Outros se sentiram atraídos por Jesus, mas não o suficiente para aceitá-lo como Salvador e se tornarem seguidores do Mestre de Nazaré. Porque para muitos, Jesus exigia tanto. Para muitos, Jesus exigia demasiado. E eles pensavam, não, ele está pedindo demais. Quando você lê na palavra de Deus, em Mateus capítulo 10, verso 37, veja uma das exigências de Jesus que chocava algumas pessoas. Muitas abriam mão de tudo, outras não. Então, em Mateus, capítulo 10, e o verso 37. Mateus capítulo 10, e o verso 37. Aqui lemos: quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Estão percebendo que Jesus exigia bastante? É uma exigência total, porque os laços que mais nos aproximam na terra, na família humana, são os laços de pai, mãe, filho, filha, os laços familiares. E Jesus está dizendo, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Para muitos, isto era exigir demais. Outro texto de exigência que chocava as pessoas está em Lucas capítulo 16 e o verso 13. Lucas capítulo 16 e o verso 13. Vamos achar então, Lucas capítulo 16, verso 13. Por isso nem todos se tornavam seguidores de Jesus. Por isso muitos decidiram deixar de andar com Jesus. E Jesus um dia viu os discípulos, muitos deles se afastando, muitos da multidão, e finalmente poucos ficaram. E ele olhou para os discípulos que estavam ali próximos dele e perguntou, e vocês também não vão embora? Estou vendo tanta gente indo embora, vocês não vão embora? Então foi quando Pedro fez aquela declaração maravilhosa, inspirado pelo Espírito Santo. Pedro disse, a quem iremos?
a quem iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Mas tentados para abandonar Jesus, todos foram. E então em Lucas capítulo 16, verso 13, nós lemos: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras palavras, não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus exigia. Lemos também em Mateus capítulo 7 e o verso 21. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e o verso 21. Você pode imaginar que estas exigências afastaram muitas pessoas de Jesus. E hoje? Será que estas exigências não continuam afastando pessoas de Jesus? Ele pede tanto, ele exige tanto. Vejam agora, em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É o fazer a vontade de Deus. Não é o falar, não é o cantar, não é o declarar, sou cristão, sou adventista, sou seguidor de Jesus. Não é o falar, mas é o fazer a vontade de Deus. É uma exigência. O céu é para aqueles que fazem a vontade de Deus. E lemos ainda em Mateus capítulo 16 e o verso 24. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 16 e o verso 24. Vamos achar na palavra de Deus? Mateus capítulo 16 e o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta foi uma exigência pesada, porque a coisa mais difícil para o ser humano, para mim e para você, é renunciarmos a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, diga não para você mesmo. É muito fácil dizer não para as pessoas. Principalmente nós pais, podemos dizer não e geralmente falamos não para os nossos filhos com a maior facilidade. Não, não pode, não vai. É fácil dizer não para os outros, mas Jesus disse que seguir a Jesus é negar-se a si próprio. É dizer não para si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Muitos se assustaram com estas exigências de Jesus e deixaram de andar com ele. E é a respeito destes que deixaram de andar com Jesus que nós queremos falar hoje. Não queremos falar daqueles que andaram com Jesus até o fim. Mas, e aqueles que deixaram de andar? Por que deixaram? Vamos falar um pouquinho sobre estes, eu chamaria de cristãos de fronteira. Cristãos de fronteira porque estiveram face a face com Jesus. Conheceram Jesus, conversaram com Jesus, olharam nos olhos de Jesus, foram impactados pela impressionante personalidade de Jesus, mas se afastaram, deram as costas para Jesus. O primeiro que nós vamos analisar é Pilatos. Muitos têm especulado sobre a vida de Pilatos. Pilatos teve um privilégio muito grande, porque Pilatos esteve de frente com Jesus, frente a frente com Jesus. Ele dialogou pessoalmente com Jesus. Ele entrou numa audiência onde não tinha ninguém mais. Depois, no momento exato daquele interrogatório, Pilatos pediu para Jesus vir em audiência particular com ele. E conversou, isso você pode ler lá em João capítulo 18. Ele conversou pessoalmente com Jesus. Um diálogo que poucas pessoas já tiveram. Abra sua Bíblia em João capítulo 18. Aqui nós lemos o Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 33, diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, estão percebendo aí que era uma conversa pessoal? Tornou, pois, Pilatos a entrar na audiência e se dirigindo a Jesus, chamou a Jesus e disse-lhe,
tu és o rei dos judeus? Olhando nos olhos de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Diálogo entre dois homens, Pilatos e Jesus. Com quem mais, ou quem mais teve esse privilégio de ter um diálogo a sós com Jesus? Nicodemos teve um diálogo a sós com Jesus. E aqui continua o diálogo, verso 35, Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E o diálogo continuou. Verso 37, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? E acabou o diálogo aqui. Acabou porque Pilatos deu as costas e foi falar com a multidão. Se Pilatos não tivesse dado as costas para Jesus, o diálogo teria continuado. Não foi Jesus que interrompeu o diálogo, foi Pilatos que interrompeu o diálogo. Estão vendo aí o finalzinho do verso 38? Disse-lhe Pilatos que é a verdade, e dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse, não acho nele crime algum. Se ele continuasse, talvez mais 5 minutos de diálogo, mais 10 minutos de diálogo, a decisão de Pilatos teria sido outra, com certeza. Queridos, muitos artistas e poetas ficaram imaginando acerca de Pilatos, acerca da mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos teve um privilégio, privilégios que nós não temos. Ela teve um sonho. Enquanto Jesus estava dialogando com Pilatos, Jesus viu interesse nos olhos de Pilatos. Ele viu que Pilatos estava se simpatizando com ele, estava gostando dele. E Jesus pensou, eu vou ajudar Pilatos. Porque Pilatos vem de um lar pagão, de uma religião pagã. Ele está me conhecendo agora. Ele não teve uma infância estudando o Antigo Testamento, como os judeus. Não, ele não tinha conhecimento. Ele está me conhecendo agora, então eu quero ajudar Pilatos a tomar a decisão certa. Então, Jesus orou para que Deus, o Pai, mandasse um anjo até a esposa de Pilatos, para que ela tivesse um sonho, para que a esposa de Pilatos tivesse um sonho. Foi em resposta às orações de Jesus que a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu e viu em sonho Jesus e com ele conversou no sonho. Você lê isso no livro Desejado de Todas as Nações. A mulher de Pilatos não era judia, tanto como Pilatos também não era, mas ao olhar Jesus durante o sonho, não teve nenhuma dúvida de seu caráter divino e da sua missão na terra. Ela foi convencida de que Jesus era o príncipe de Deus. A mulher de Pilatos contemplou Jesus em julgamento no tribunal. A mulher de Pilatos viu Jesus com mãos amarradas como um criminoso. Viu Herodes e seus soldados praticando sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e principais cheios de inveja e perversidade, acusando Jesus furiosamente. Viu Pilatos entregar Jesus para ser açoitado, depois de ter declarado, não acho nele crime algum. A mulher de Pilatos viu no sonho a condenação pronunciada por Pilatos e viu Pilatos entregando Jesus para os seus matadores. Ela viu mais coisas. No sonho ela viu uma cruz sendo erguida no Calvário. E viu ainda a terra envolta em trevas e ouviu ainda um misterioso brado dizendo, está consumado. Ainda outra cena se lhe deparou
no sonho. Ela viu Jesus assentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço e seus assassinos fugiam da presença da sua glória. Com um grito de terror, a mulher de Pilatos despertou do sonho e escreveu imediatamente uma carta para Pilatos. Uma carta de advertência. E enquanto Pilatos hesitava, estava ali, na indecisão, quanto ao que deveria fazer com Jesus, um mensageiro veio correndo, abrindo o caminho no meio da multidão, apressadamente, chegou até Pilatos e entregou para ele uma carta. Ele abriu e leu, e na carta estava escrito, com a letra da sua esposa: Pilatos, não entre na questão deste homem justo, porque eu num sonho muito sofri por causa dele. Queridos, não seria isso suficiente? Depois de todo o diálogo com Jesus, depois de ter recebido este conselho sério da esposa, por isso tem maridos que precisam aprender a ouvir conselho da esposa. Se Pilatos tivesse atendido o conselho da esposa, ele não estaria perdido hoje. Mas ele não atendeu o conselho da esposa. Pilatos, quando leu o bilhete, empalideceu, ficou confuso ante as suas próprias emoções contraditórias. Então Pilatos fez a mais importante pergunta da vida dele: que farei de Jesus chamado Cristo? Esta foi a pergunta mais importante na vida de Pilatos. Que farei de Jesus chamado Cristo? Uma pergunta destas, nós não deixamos que outros respondam. Uma pergunta com esta seriedade, nós mesmos devemos responder. Você não deixa que alguém responda isso por você. E ele deixou. Ele deixou a multidão dizer o que ele deveria fazer com Jesus. Quando ele deveria ter decidido soltar Jesus, já que ele era inocente. Mas quando ele perguntou para a multidão respondeu: seja crucificado. Queridos, anos atrás foi publicado um livro intitulado Cartas do Inferno. E nele o autor mostra Pilatos baixando-se e lavando as mãos numa bacia de água, e ele continua a lavar, e lavar, e lavar, e lavar eternamente as mãos. E alguém passa por ele e lhe pergunta: Pilatos, o que você está fazendo? E Pilatos então ergue as mãos, e quando ele ergue as mãos, elas se tornam vermelhas de sangue. E ele grita: nunca elas ficarão limpas? Eu estou lavando e nunca ficarão limpas? Então responderam para ele: não, Pilatos, elas nunca ficarão limpas, porque quando você se defrontou com a luz do mundo, você preferiu andar em trevas. Quando você poderia ter se reconhecido pecador e se desviar do pecado e seguir aquele que unicamente poderia salvar você, você o crucificou. Por isso, Pilatos, suas mãos nunca ficarão limpas. Queridos, existem questões que nós não podemos deixar que os outros resolvam. Você marido, você esposa, você pai, você mãe. Existem questões sérias que nós não deixamos que ninguém resolva. Nós temos que resolver. Só você pode resolver. Deus tentou ajudar Pilatos, dando sonho para a sua esposa, mas ele rejeitou a Jesus por amor à posição de governador romano na Palestina. Qual foi o ídolo que se colocou entre Pilatos e Jesus? Entre Pilatos e Jesus se levantou um ídolo que se chama posição social. O poder. A posição de governador de Roma na Palestina. Ele disse: olha, eu gostei muito de você, Jesus, e sei que você é inocente, mas o que está em jogo é o meu trono. Então, sorry, mas você vai ter que ser crucificado.
A história conta que Pilatos foi governador romano na Palestina do ano 26 até o ano 36. Quantos anos? 10 anos. Jesus foi morto no ano 31. Então, depois que Jesus foi morto no ano 31, quantos anos mais Pilatos permaneceu no trono? Mais 5 anos. E ele perdeu o trono. Ele foi deposto, perdeu o cargo e foi preso, foi mandado para o exílio. E lá no exílio, sem trono, sem honras, sem Jesus e sem salvação, ele suicidou. Colocou um fim na vida dele. Meu querido, não deixe que outros respondam esta pergunta para você. Essa é uma pergunta que eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus, chamado o Cristo? Um outro personagem da Bíblia, que esteve face a face com Jesus, foi Barrabás. Você pode imaginar aquele bandido, aquele criminoso, salteador, porque estava assim, Jesus estava ali, ele estava aqui. E o povo olhando para eles, e ele olhando para Jesus. Eu fico imaginando o que Pilatos, o que Barrabás pensava quando, de repente, ele se viu livre, andando no meio da rua, liberto, sem acusação, foi tirado da cadeia, foi tirado de uma sentença de morte, porque ele estava preso e seria morto, mas de repente ele foi colocado na rua livre, totalmente livre. Eu imagino que quando ele estava andando no meio da rua, no meio da multidão, livre, sem acusação nenhuma, ele ficava pensando, o que aconteceu? Eu estava preso, condenado à morte, e agora estou aqui andando no meio do povo, livre, ninguém me acusa, ninguém me prende, mas eu sou um bandido, eu sou um salteador, eu sou um assassino, eu matei um soldado romano. Por que crucificaram aquele homem e soltaram a mim? Por quê? Eu fico imaginando quantas vezes Barrabás deve ter feito esta pergunta. Por quê? Por que acharam que ele era mais perigoso do que eu? Por que preferiram ele e libertaram a mim? Queridos, Barrabás poderia ter também aceito a Jesus. Encontrou-se com Jesus. É um personagem da Bíblia, olhou nos olhos de Jesus, mas nunca se tornou um seguidor de Jesus. Outro personagem da Bíblia que esteve face a face com Jesus foi o jovem rico. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 e o verso 16 em diante. O jovem rico era um jovem atraente, era um jovem religioso, praticante da religião judaica. Ele não era um jovem qualquer. Ele era prendado, rico, talentoso, gostou de Jesus, sentiu-se atraído por Jesus, procurou Jesus, conversou com Jesus pessoalmente, e você vê isso em Mateus capítulo 19, versos 16 em diante. E eis que se aproximando dele um mancebo, um jovem, que lhe disse, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele não era um bandido, ele era um jovem religioso, talvez ocupasse algum cargo dentro da sua igreja, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais mandamentos? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, que me falta ainda? Não é fácil encontrar um jovem assim, que possa dizer,
Eu tenho guardado todos os mandamentos, eu tenho praticado e obedecido todas as doutrinas, as 28 doutrinas fundamentais da igreja. O que está me faltando ainda? Este jovem, com certeza, tinha uma elevada autoestima. Mas por mais elevada que seja a sua autoestima, isto não resolve. Ele tinha um alto conceito de si mesmo. Mas por mais alto que seja o conceito que você tem de você mesmo, isto não resolve. Jesus olhou nos olhos daquele jovem. E a Bíblia diz lá no outro evangelho, que Jesus, ao olhar para este jovem, Jesus o amou. Marcos capítulo 10, verso 21, diz que Jesus, ao olhar para o jovem, o amou. Porque era um jovem promissor. E Jesus então disse, lendo agora o verso 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Um não segue a Jesus por causa do trono, do poder. Outro não segue a Jesus porque preferiu continuar a vida de bandido, um Barrabás da vida. Outro não segue a Jesus porque tem propriedades, tem carros, tem casas, tem um bom trabalho, um bom emprego. Jesus disse, uma coisa te falta. Quando o jovem perguntou, o que me falta ainda? Jesus disse, uma coisa te falta. Quando é só uma coisa que falta, tome muito cuidado. As pessoas estão perguntando para mim, e daí, pastor? O negócio da casa na Flórida, está tudo certo. Eu já paguei o appraisal, eu já fiz a inspeção, já paguei a survey, está tudo ok, está tudo certinho, só falta uma coisinha. O banco aprovar. Quando falta uma coisa só, irmãos, é pior do que quando faltam várias coisas. Porque geralmente quando falta uma coisa só, é a principal. É a principal. Sem aquilo, nada mais vale. Se o banco não aprovar, não adianta eu já ter pago a inspeção, o appraisal, já ter achado a casa, enfim, nada disso resolve. Quando Jesus disse para o jovem, uma coisa te falta, era a principal coisa. Faltava no coração daquele jovem amor. Ele não amava os outros, ele amava a si mesmo. E o mundo está cheio de gente que se ama. Mas os que vão para o céu não são pessoas que se amam. As pessoas que vão para o céu são as pessoas que amam a Deus e amam ao próximo. Por isso Jesus disse, amarás ao teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo do jeito que você tanto se ama. Portanto, meus queridos, que coisa te falta? Jesus, olhando nos seus olhos hoje, está perguntando, o que é que está te faltando? Uma coisa te falta. Todos nós temos uma coisa que ainda falta. Qual é o ídolo que se levanta entre você e Jesus? Qual é o ídolo? Quase salvo. Este jovem, rico, poderia se dizer que ele esteve quase salvo. Mas ninguém que tenha estado tão perto da salvação como este jovem, ninguém pode esquecer de que uma coisa está faltando para todos os filhos e filhas de Deus. Aquele jovem saiu da presença de Jesus triste, chegou animado, chegou sorrindo, entusiasmado, saiu cabisbaixo. E não se tornou seguidor de Jesus. Há pessoas que chegam à porta do batismo e não se batizam. Há pessoas que deixam de se batizar por pouca coisa.
Pouca coisa. Eu me lembro quando eu estava fazendo a ficha batismal, lá na Virgínia, de uma senhora, e quando a pergunta chegou, quanto aos adornos, você está disposta a deixar de usar seus adornos, seus brincos, seus colares? Ela disse, pastor, eu pensei que não ia precisar deixar isso, porque o meu pai é joalheiro. Estas joias que eu uso, eu nem comprei, foram feitas por ele. Ele é ourives, e ele fez com carinho para mim, eu não posso deixar de usar. Seria um desrespeito ao meu pai. Nunca mais me chamou para continuar a ficha batismal, nunca foi batizada. Queridos, poucas coisas. Outra velhinha disse para o pastor, quando o pastor disse, a senhora está disposta a deixar o seu cigarro? Ela usava cachimbo, né? Uma velhinha que usava cachimbo. Ela disse, tchau, tchau, céu. Tchau, tchau, céu. Eu não vou deixar o meu cachimbo por causa do céu. Uma coisa te falta. O que é esta coisa que está faltando? Jesus pede coisas diferentes para cada um de nós. Cada caso aparece diante dos olhos de Jesus e ele avalia e sabe exatamente qual é o ídolo que está se levantando na sua vida e se colocando entre você e Jesus. Por que Jesus não disse para Nicodemos, vai e vende tudo o que tens? Nicodemos também era um homem rico. Diriam que isto é discriminação? Como é que Jesus exige uma coisa de um e não exige a mesma do outro? Chamem discriminação, chamem do que quiserem, mas Deus não trata todo mundo igual. Deus não julga todo mundo igual. Deus trata cada um diferente, porque o seu background é diferente, a sua infância foi diferente, a sua carga hereditária é diferente. As circunstâncias para uns são mais favoráveis, para outros são mais difíceis. Pessoas que nascem de pais alcoólatras já têm uma tendência muito forte para o vício. Outros já nascem em lares cristãos, rodeados de livros e de bíblias, e de uma educação cristã. E cigarro e álcool não são tentações para eles. Mas são tentações fortes para aqueles cujos pais foram viciados. Então Deus não trata todo mundo igual. Por isso, meus queridos, Jesus está olhando nos seus olhos e está perguntando, o que é que está faltando para você? Porque uma coisa falta para todos nós. Eu louvo a Deus, porque Jesus não disse para Zaqueu, declaradamente ladrão. Jesus não olhou para Zaqueu dizendo, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Jesus não falou. Mas Zaqueu, ele prontamente disse, eu vou distribuir a metade dos meus bens para os pobres e eu vou devolver 4 vezes mais das pessoas que eu roubei. Queridos, Deus exige de cada um uma coisa, porque o ídolo na sua vida pode ser diferente do ídolo na vida do outro. Qual é o ídolo que está se levantando na sua vida? Louvado seja Deus por não nos tratar igual ou iguais a todo mundo. Ninguém é igual a ninguém, mas hoje Jesus está passando por sua vida. E Jesus está perguntando, o que é que te falta? Qual é o ídolo? E a nossa resposta deve ser, olhando nos olhos de Jesus, o que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu abandone? O que é que eu preciso fazer? Mostra-me, ajuda-me, abençoa-me e usa-me. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Amém? Amém. Louvado seja Deus.
Vamos louvar ao Senhor?